Olá, eu sou a Paula Mello, artista visual, filósofa e arte educadora. Nessa videoaula, a proposta é que a gente faça uma reflexão coletiva sobre o direito à cidade e da arte urbana enquanto uma possibilidade de movimento, comunicação e linguagem ativa nos espaços urbanos. Se a gente for pensar no surgimento das cidades, no que define o que a gente entende hoje por cidade, a gente volta lá atrás, na Grécia Antiga, e ali por volta de uns 2.500 anos atrás, a noção que a gente teria, para pensar a cidade era o termo polis. E polis significa literalmente múltiplo, variado, coletivo, diverso. E se a gente quiser um exemplo prático disso, para entender o termo, na geometria a gente tem a palavra polígono, que significa forma de muitos ângulos, Então essa ideia da multiplicidade e da variedade é o que forma o nosso primeiro conceito, a nossa primeira base de reflexão sobre o que é a cidade. Então, pensando nessa atualização do conceito, se mantém muito parecida. A gente vai ter então uma dimensão nos dias de hoje de que a cidade é esse espaço composto por muitos, múltiplos e diversos sujeitos, E a gente sabe que em muitos casos isso não acontece de uma maneira igualitária. Nem todas as pessoas têm os mesmos direitos e acessos. E é, então, um pouco dessa discussão, dessa conversa que a gente vai ter aqui. Para ajudar, nessa reflexão, a gente tem o conceito de direito à cidade. O direito à cidade, então, seria uma garantia para toda a população, então uma garantia igualitária e múltipla para que todas, todos, todes que habitam no espaço, naquele espaço urbano, tenham acesso garantido, gratuito e igual, lembrando disso, a saúde, educação, lazer, moradia, alimentação saudável, cultura, arte e tantas outras coisas aí que compõem o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Esse direito, ele deve ser mantido pelo governo e pela sociedade civil, então por todas as pessoas. E uma coisa muito importante aqui de lembrar é que esse direito, o asseguramento, essa garantia de que isso de fato vá acontecer igualmente para toda a população, deve respeitar essa noção de público, e não favorecer valores particulares e comerciais nesse processo todo. A cidade, ela é fruto de reflexões e criações muito diversas. Então a gente vai ter desde estudos e pesquisas nas áreas da filosofia, sociologia, economia, como a cidade enquanto personagem em muitas obras literárias, cinematográficas e nas artes visuais, as mais diversas representações sobre a cidade. E aí sim, nas artes visuais, a gente começa a pensar também sobre as representações na cidade. Quando eu paro para pensar nas minhas reflexões iniciais sobre a cidade, eu sempre lembro de uma situação que aconteceu comigo há vários anos. Eu, enquanto fotógrafa, fui convidada a publicar um ensaio fotográfico em uma revista de artes, de artes contemporâneas. E quando eu enviei as fotos que eu havia selecionado, eu recebi como resposta, como devolutiva do editor, uma crítica de que as minhas fotos eram de uma cidade vazia, de uma cidade que não tinha pessoas. E essa frase ficou ecoando na minha cabeça. Eu fui, então, para essa ampliação, só das minhas ideias, para o diálogo e para a troca, que é muito enriquecedora, para a gente poder refletir sobre as coisas, e fui conversar com uma amiga, também fotógrafa, e que é arquiteta, Então ela tem aí uma formação que traz uma reflexão direta, sobre o que é a cidade, como a cidade é construída. E quando eu coloquei para ela, essa crítica que eu havia recebido de que a minha cidade não tinha pessoas, ela parou, ouviu aquilo, deu um tempo e me respondeu numa simplicidade que me marcou muito. Ela falou assim: a cidade nunca está vazia. A cidade, ela é feita por pessoas. E
de fato, né, a gente se olha para uma foto de uma fachada de prédio e diretamente você não vê ninguém ali, isso não quer dizer que aquilo não seja feito e habitado por pessoas, né? A própria existência de um prédio envolve tanta gente para a concepção e construção daquilo que, né, não faz sentido a gente entender que a cidade pode estar ou ser vazia. Só que quando a gente começa a refletir sobre os direitos de trânsito e de acesso, quem consegue de fato saúde, educação, alimentação de qualidade nas cidades, quem tem direito de acessar espaços culturais e artísticos de fruição, muitas vezes nós não temos barreiras materiais no sentido visível, né? Você não vai ter ali uma grade que impeça ninguém de entrar em uma galeria de arte ou no museu, e nem num supermercado, né? Se a gente for pensar nessas questões, mas nós sabemos das barreiras pessoais, econômicas e plurais disso tudo, né? Então aqui lembrar que os direitos de fruição, né, da cidade e da possibilidade de existência como um todo, eles não podem ser vistos e pensados apenas no sentido individual, né? Aqui a gente não está tirando, obviamente, as responsabilidades individuais, mas aqui a proposta é de uma reflexão ampla sobre o macro, sobre o coletivo, sobre como as cidades de fato estruturam possibilidades reais de acesso igualitário a tudo aquilo de melhor que ela pode oferecer. Então, se a gente pensa que em certos horários e em certos locais algumas pessoas transitam mais tranquilamente que outras, por questões de gênero, raça, sexualidade, etnia e religião, a gente já começa a entender que essa distribuição não está sendo feita da maneira mais igualitária. E vivendo, né, num estado, numa sociedade democrática que a gente vive, enquanto população, nós temos esse direito à expressão assegurado. Mas às vezes a gente não sabe onde, não sabe como e principalmente, né, entender que se o acesso, né, a certas possibilidades já está sendo restrito, as dificuldades muitas vezes de manifestar esse desconforto estão incluídas nessa dificuldade. A cidade, para além desse cenário da nossa vida cotidiana, ela também é espaço de criação, de reflexão, de possibilidade de existência de maneira mais ampla, né? Nas artes a gente vê isso muito fortemente. A cidade ela é tema muitas vezes de músicas, filmes, peças de teatro, né? Tema, inspiração e não só, né, um pano de fundo onde as coisas acontecem. E as artes visuais ampliam isso quando a gente pensa na arte urbana, né? As artes visuais que acessam esses espaços, se a gente for pensar nas linguagens do grafite, pichação, stencil, lambi-lambi, sticker, essas linguagens só existem no espaço público, né? Elas existem por essência nessa possibilidade de ocupação e de troca, né? De trazer um diálogo aberto. Óbvio, essas linguagens também estão em galerias, museus, em espaços fechados, mas aqui a gente está pensando na natureza delas mesmo e na potência muito amplificada que elas têm quando elas estão nesses espaços. Então, colocar uma arte num espaço público já dialoga muito, né, com essa possibilidade ampliada do direito à cidade, do direito à fruição, do direito a ser impactado, né, que a gente tem, porque muitas vezes quando a gente pensa nos direitos, a gente esquece do efeito positivo, do efeito grandioso que essas coisas têm, né, na nossa construção como coletivo e como indivíduo, né? Então, a possibilidade de um trabalhador no trajeto que ele faz, né, para o seu trabalho, de alguém que está no trajeto ali da escola, né, pessoas no seu movimento, no seu trânsito cotidiano, poderem ser impactadas por uma arte que está na rua, tem um potencial muito amplo e muito bonito, que muitas vezes a gente ignora,
né? Lembrando, se essas questões não estão igualmente distribuídas para todos, a reflexão ela é sobre essa coletividade que cada vez torna os nossos dias mais rápidos, mais escassos e mais cansativos. A possibilidade de se confrontar com uma arte nas ruas, ela amplia, né, o nosso sentido de existência. Se a gente para pensar na ocupação do espaço público, também chega aí num outro dilema, porque como isso não vai ferir espaços privados, como que o meu direito de me expressar nas ruas não vai atrapalhar o direito também de existência do outro. Quando a gente pensa em ocupar um espaço da cidade, esse espaço público, que muitas vezes não é para todo mundo, então, né, como assim funciona em público, a gente passa aí por algumas barreiras práticas, né? Como que eu não vou estar invadindo um espaço privado, como que o meu direito de me expressar não atravessa o direito de existência do outro. As intervenções de arte urbana carregam, sim, essa força de uma resistência, de uma ocupação, né? Muitas vezes de um grito que só assim ele tem a possibilidade de ecoar e chegar em outras pessoas. Então, se a gente pensa aí, também no espaço da cidade, existem muitos lugares que deveriam ser mais públicos, né? Lugares que podem estar ocupados por outras cores. Se a gente for pensar, quem que determinou que tudo tem que ser cinza na cidade? Por que que os pontilhões, as escadarias, os muros são só dessa cor e eles não podem ser coloridos e diversos, né? Justamente como a cidade é e deveria ser múltipla e diversa, que abarque todas as cores, né, da existência. Quem que determina isso? Quais os nossos limites também de exigir que as coisas sejam diferentes? Se a gente ocupa a cidade com uma manifestação, com uma criação, com uma arte dessas, né, a gente está se colocando ali, no sentido, olha, o meu direito de existir, ele é tal qual do outro. Olha, eu existo, olha, a possibilidade que a vida tem de ser de outra maneira. Então, se eu estou passando no caminho de casa e me deparo com um stencil, com a reflexão cidade para quem, isso tem uma possibilidade de reverberar muitas coisas em diversos aspectos. O stencil é essa linguagem que envolve um molde vazado, né? Então o stencil surge com algo, né, inteiro, mas o stencil existe na falta, né? Quando você vaza esse molde e recorta, ele tem aqueles espaços que só vão fazer sentido novamente quando forem preenchidos, né? Então é nessa relação de preencher o vazio, né, com a tinta, né, e dessa relação que vai acontecer entre molde, tinta e parede, é que a gente vai ter uma completude, uma finalização dessa linguagem artística. Só que ela não se encerra no momento que ela foi materialmente finalizada, né? Se a gente pensar na aplicação, é um momento ali de encerramento que simplesmente você finaliza com a tinta e ele está pronto, né? Quando a tinta seca, ele acaba. Só que no diálogo, na reflexão sobre o nosso direito à cidade, isso é muito mais ampliado. Então, as obras deixam de ter essa noção só do indivíduo e se ampliam, né? Quando a gente coloca um trabalho de arte de rua na rua, ele deixa de ser nosso e se torna nosso no sentido amplo, no sentido de coletividade, de polis, de plural. A arte é de todos que passarem por ali. A arte é de todos que constroem aquela cidade, que habitam e que tornam aquilo um espaço público, né? Então, ser atravessado, atravessade por essas linguagens tem um potencial curativo, um potencial político, uma gama de possibilidades que eu sozinha também não consigo trazer, porque se é plural, a minha reflexão isolada, ela se encerra. Mas aí fica esse convite, né, para que a gente pense quais espaços da nossa cidade de fato são nossos, né? Quais demandas eu consigo levar para as pessoas e quais propostas também, né, que a gente pode trazer para que cada vez mais as pessoas nessa grande diversidade de existência
tenham sim asseguradas o seu direito de usufruir, de trânsito, de existir. E a arte urbana é um veículo muito forte de transformação. Ela é essa questão, essa coisa que não se encerra em si mesma, que abre um movimento de reflexão, de existência, de ecoar, de memória, e para que a gente aí sim consiga construir cenários, sujeitos que sejam mais diversos, mais múltiplos e que não falte, né? Que da mesma maneira que a gente preenche ali, né? Que um stencil só é um stencil quando ele está preenchido, que esse sujeito só seja sujeito no sentido amplo, né? No sentido igualitário, que essa sociedade, que essa cidade seja uma cidade onde essas faltas todas sejam preenchidas igualmente e que aí sim o espaço seja público de usufruir, o espaço seja público de viver e de ampliar. Né? Que a linguagem artística seja um movimento de questionar e de exigir que a cidade cumpra o seu papel de ser plural e acolhedora para a diversidade.